Quando Gilmar Mendes elogia alguém, você sabe que a pessoa não presta. Agora vamos refrescar a memória do que a turma do PT / Globo, que está diminuindo o que está acontecendo com o câmbio agora, dizia quando ele batia 4 e pouco, 5 durante o governo Bolsonaro. Vamos recordar é viver. Randolfo Rodrigues, senador saltitante. Bolsonaro bateu outro recorde, dólar a 4,20. Não é para poucos. É a maior cotação real. 4,20. E o senador estava saltitando. Gleisi Hoffmann. Prometeram que bastava tirar o PT para o dólar cair. Hoje chegou a 4,61. Onde estão os críticos do PT? Estão agora de volta dizendo que só está 6 e pouco e não 7 já, porque o Banco Central fez o maior leilão de intervenção da história. E olha que não tem pandemia. Paulo Pimenta. O verdadeiro AI-5 do Paulo Guedes é o dólar chegando a R$5, num contexto de pandemia. E agora, que passou de 6 sem qualquer crise internacional? Humberto Costa. Dólar chega a 5 letras garrafais. Bolsonaro vai dizer alguma coisa ou vai continuar pintando quadros e chamando manifestações por aí? Érica Hilton. Calma que bolsominions têm explicação para o dólar chegar a 4,20. Maior cotação da história. Culpa do Lula. Agora estão tentando culpar Bolsonaro. Orlando Silva, o comunista da censura que o PL não foi adiante, então o STF está fazendo trabalho sujo. O dólar chegou a inacreditáveis 4,40. Nem a Madame dos Jardins vai conseguir desfilar sua breguice em Miami. Guilherme Boulos, aquele que descobriu que o MTST e o MST inventaram a cisterna. Dólar superou 5 pela primeira vez. Economia no buraco. A conta vai para o povo. E, claro, o melhor de todos, Fernando Haddad. Está na hora de falar de impeachment. O dólar estava bem mais tranquilo do que hoje. Deltan Dallagnol, dólar nas alturas. E a PF de Lula vai caçar memes. Acredite se quiser, a acusação feita pela Daniela Lima e repetida por Pimenta, eu não sei quem criou o quê e quem estava seguindo ordens, não era apenas absurda, era digna de piadas, críticas e chacotas nas redes sociais, o que de fato ocorreu, mas a Polícia Federal resolveu agir. Temos, então, a nova abertura do Fantástico, porque, afinal de contas, tudo isso é fantástico. É ou não é incrível? De vez em quando, a Globo News chama um que vai lá e fala alguma coisa que faz algum sentido. É tão chocante o contraste, é tão gritante, que a gente viraliza e traz aqui para vocês verem de novo, vocês já viram, porque vale a pena. Alguém falando algo que faz algum sentido na Globo News. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas, e no início desse ano você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil esse processo de valorização do dólar foi mais forte.
do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos nos últimos dias 2 vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir o pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que há um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos. Que é a seguinte, você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores, aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juros para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente, e aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale, isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje. Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer um impacto político grande, vai causar um desgaste grande. E claro, se você também tem um Congresso onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara sumiram nesses 2 dias, ninguém fala sobre isso, então o país está à sua própria sorte, do ponto de vista fiscal, porque já que não há um problema, vamos simplesmente fingir que nada está acontecendo e a reação das pessoas. Ou seja, vamos empurrar com a barriga, vamos negar a realidade, na esperança de que ela mude. É como aquele cara que está embaixo de um vulcão em erupção. Não, isso não está acontecendo. Como se eu continuasse falando assim, não, isso aqui não é nada, não, não é nada, não. Em vez de fazer o que tem que fazer para tratar, por mais doloroso e ruim que seja o tratamento. Então, é um negacionismo de verdade. Estamos lidando com os negacionistas. E a situação já está fora de controle. Nós já estamos naquilo que os economistas chamam de dominância fiscal. A questão fiscal é tão mais relevante hoje em dia, com 9 trilhões de dívida, como foto, e um filme assustador de fluxo. O estoque é assombroso para um país emergente. E o fluxo vai adicionando lenha na fogueira, vai colocando mais neve na bola de neve, na avalanche. Como a gente sabe que a sangria fiscal não vai ser estancada, a gente sabe que a política monetária perde sua eficácia. O sujeito pode dar um choque de juros, botar os juros a 40, que o dólar reage só no primeiro momento, como está reagindo a esses leilões todos, é inevitável, porque é muita grana, mas logo depois o mercado vai prevalecendo.
porque o mercado não é meia dúzia de golpistas reunidos na Faria Lima. É um processo dinâmico de interação de milhares e milhares de investidores do Brasil e do mundo. Então, mestre Guzo, dólar só ficará estável se o governo de Lula renunciar ao terrorismo econômico, abandonar esse negacionismo. Vai fazer isso? Pouquíssimo provável. O que existe é a lógica pura e simples. Se Lula e seu governo todo santo dia gritam que vão continuar gastando a 1.000 por hora, investimento não é gasto, é óbvio que o real vai cair e o dólar subir, ainda mais os Estados Unidos com um governo sério, que vai fazer reformas e facilitar a vida dos investidores que geram riqueza, como é o caso do Trump. Então, é um contraste muito grande, vai dólar para cima, real para baixo. É nesse sentido que a previsão de alguns economistas, como o Alan Gunn, já começa a falar em dólar a 7 logo ali. E, como eu disse antes, estamos nessa situação para conter o dólar. Polícia Federal fazendo apuração sobre fake news que teria movimentado o mercado de câmbio. Isso não é uma coisa de país sério. Isso é pior já do que Turquia, junto com Venezuela e Argentina lulista. Não foi por falta de aviso. Aí vem um típico esquerdista, como o Requião, dá uma ideia brilhante, que talvez o Lula escute, porque vai achar melhor do que as recomendações dos economistas de mercado que fizeram L e estão arrependidos ou com medo. O que disse o Requião? O Banco Central já queimou cerca de 8 bilhões, subiu para quase 20, tá, Requião? Desde que você escreveu essa besteira aí. E o dólar continua subindo. Lula, Haddad, vamos centralizar o câmbio e acabar com essa farra? Fechar a saída. Isso já foi experimentado em alguns países no passado e nunca deu certo, desnecessário dizer. Proibido tirar dólar do Brasil. Centralizar e controlar o câmbio. Faz isso sim, Lula. E aí decreta logo que vamos pular a fase da Venezuela para virar logo Cuba. Carmen Lúcia vai participar do Amigo Secreto do Fantástico. Será que ela vai tirar o amigo do meu pai? Quando eu li essa notícia, eu pensei, acima de tudo, o Brasil tem muitos problemas. Mas, acima de tudo, o Brasil, a elite brasileira é brega. É uma visão esteticista do mundo. Nós somos meio assim, o bom selvagem, uma coisa meio camaradagem, nós somos todos uma grande tribo, é a grande família. Então, a ministra do Supremo participando do Amigo Oculto do Fantástico é uma coisa descolada, é uma coisa que mostra como ela é próxima do povo. Só que não. A última coisa que eles estão é perto do povo. Eles estão perto dos idiotas da Globo. Eles estão perto da turma vendida do Projaquistão. E fazendo esse tipo de teatrinho mequetrefe. Do povo eles não estão perto, não. Até porque eles querem censurar o povo. E a meta diz que nenhuma grande democracia tentou implementar as regras de censura às redes sociais que o STF está sugerindo e votando. Felizmente, o ministro André Mendonça, terrivelmente tímido, resolveu fazer alguma coisa que preste e pediu vistas. Com um voto, inclusive com uma indicação de voto a favor da liberdade. A Lígia Maria, na Folha de São Paulo, diz: STF escreve distopia no caso do Marco Civil. Ao minar a presunção de inocência e propor órgão que centraliza poderes, votos de Fux e Toffoli criam um futuro sombrio para a internet no Brasil. É uma mistura de George Orwell com Minority Report. Enquanto isso, por que eles querem censurar tanto? Porque ficamos descobrindo, ficamos sabendo que segurança de Lula tinha alertas da ABIN sobre os riscos de antes do 8 de janeiro, disse a Folha de São Paulo. Por falar nisso, alguém sabe por onde anda o G. Dias, o sombra de Lula, que serviu água a terroristas golpistas no 8 de janeiro? Pois é. Pelo menos vamos comemorar que o Natal está chegando e Alexandre de Moraes concedeu liberdade condicional a Daniel Silveira. Mas calma. Com tornozeleira eletrônica, sem poder participar de rede social, cheio de restrições. Eu não vou dizer que ele é bonzinho, não, gente. Eu fico feliz pelo Daniel Silveira, claro, vai poder passar algum tempo maior com a família, sair da prisão, mas a prisão nunca devia ter acontecido. É uma prisão política, ele é um perseguido por sadismo puro, ele teve a graça presidencial que o STF derrubou, ele foi preso por crime de opinião, por um flagrante perpétuo, que é uma invenção jurídica bizarra. Tudo, no caso do Daniel Silveira,
exala perseguição típica de distopia totalitária. Tudo. Então não dá para comemorar. Assim como no caso do Felipe Martins, que também saiu preso. E o juiz que condenou Felipe Martins na questão do paletó, fazer assim é crime, menos se você for imitador de foca que defende o PT hoje em dia, o juiz trancou a ação penal contra o Vacari Neto na Lava Jato. Quando a gente vê as coincidências do Brasil, a gente começa a entender melhor o país. Porque não é um país sério. É um país na mão da bandidagem. E aí você vai perguntar, o que você acha do STF? Aquele que vai participar do Amigo Secreto no Fantástico, aquele que, segundo Gilmar Mendes, está salvando a democracia na figura muito ponderada de Alexandre de Moraes, que é querido, que é orgulho do povo brasileiro, segundo Gilmar Mendes. Quando Gilmar Mendes elogia alguém, você sabe que a pessoa não presta. Pois bem, como anda a popularidade? A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 12 anos. Aí o Barroso tem que explicar na Globo que é normal ser impopular mesmo, porque tem que tomar medidas que defendem a Constituição e a democracia contra o povo e a Constituição. E todo jurista sério. Está aqui o gráfico. Eu ainda pergunto, 12% aprovam? Ou são alienados, que se informam pela Globo, ou, claro, são esquerdistas autoritários que não se importam com valores republicanos e democráticos, porque sabem que o arbítrio e o abuso de poder do Supremo estão servindo à sua causa. Recolocaram o ladrão na cena do crime e eles estão perseguindo a direita. Então eles aplaudem por isso. 12%. Esse é o tamanho da esquerda insana no país hoje, pelo visto. Assista também o Bradock Show ao vivo.